House of Dragons tá dando o que falar, a série tá incrível. E no segundo episódio a gente acabou vendo sobre o Engorda Caranguejo. E muita gente ficou se perguntando, mano, quem que é esse maluco? Por que ele tem esse nome e tal? E acontece que muitas coisas nos livros são um pouco rasas, superficiais, como por exemplo o Kragas Drahar, que é o Engorda Caranguejo. Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes e fica aí se vocês quiserem saber mais da história do Engorda Caranguejo. Antes da gente começar de fato a falar do Kragas Drahar, a gente precisa falar sobre a triarquia, que é um ponto muito importante, falando até mesmo nas cenas iniciais lá do primeiro capítulo pelo Corlys Velaryon. A triarquia é um conjunto de 3 cidades livres de Essos, mais especificamente Lys, Tyrosh e Myr, que durante um tempo brigavam por uma região ali de Westeros chamada Terras Disputadas. E lá em Essos a gente sabe que tem muitas cidades, tem Volantes, tem Bravos, enfim. Acontece que essas 3 cidades, enquanto elas estavam brigando entre si, Volantes pegou e quis se enfiar no meio. Ele falou, mano, também quero brigar, entrar nessa treta aí. Só que as 3 cidades achou isso um absurdo. Falou, não, como assim o cara quer entrar na nossa treta? As 3 se juntaram, afinal, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, e eles expulsaram Volantes daquela região. Só que sendo assim, essas 3 cidades, elas percebem que elas são muito mais fortes juntas. E aí elas decidem se unir, dividir aquelas terras disputadas, e com isso eles criam a triarquia governada por 33 pessoas, sendo 11 de Myr, 11 de Tyrosh e 11 de Lys. E aí, uma vez que eles estavam lá governando, eles olharam ali do ladinho e falaram, olha só, os degraus. O que são os degraus? É um conjunto de ilhas que liga basicamente o Westeros com o continente de Essos. E esse conjunto de ilhas é muito importante porque para você conseguir chegar em algumas cidades de Essos, você precisa necessariamente passar por aquele conjunto de ilhas. E aí acontece que nessa época tinha muitos piratas, que eles estavam saqueando, roubando navios, causando muitos problemas. Problemas tanto para Essos quanto para Westeros. Um dos afetados, por exemplo, era o próprio Corlys Velaryon. Os degraus também está sendo traduzido na série como Stepstones, porque a série não está traduzindo os nomes, então... Como a triarquia estava ali do lado, eles falaram, mano, vamos ir naquela região, pegar aqueles piratas, acabar com a pirataria, controlar ali, que a gente acaba se saindo melhor, a gente tem algumas rotas de mercadoria... As cidades iam se beneficiar com isso. Sendo assim, a triarquia decide mandar um príncipe almirante chamado Kragas Drahar. O Kragas Drahar era um príncipe almirante lá de Myr, e nessa expedição ele literalmente liderou todo mundo, foi lá, acabou com os piratas, e aí ele conseguiu expulsar a maioria dos piratas. Alguns não. Esses não, era porque foram mortos pelo Kragas Drahar. E esses que foram mortos, como é que o Kragas teve a ideia de matar eles? Ele amarrou ou pregou essa galera nos pedaços de tronco, numas toras, e deixou ali perto da maré para quando a maré subisse, eles iriam morrer lentamente afogados. E aí assim que eles morressem, os caranguejos obviamente ia comer a carnezinha podre da galera que morreu. Por isso ele recebeu o nome de Engorda Caranguejo. Na série a gente tem algo até mais interessante, que é ele colocando os caranguejos mesmo pra comer a galera enquanto a maré não sobe, o que deixa ainda mais aterrorizante e cruel essa forma de morte do Kragas Drahar. E aí depois que ele dominou tudo ali, ele decidiu que ele ia dar um like nesse vídeo igual você, porque ele é foda, né? Ele falou, não, eu sou pica, já que eu tô dominando tudo aqui, eu tenho que dar um like no vídeo do Rafa, porque aí, né, eu vou ser o rei da porra toda, entendeu? Então dá aí o seu like, se inscreve também, aproveita. Mas aí logo depois que ele deu like no meu vídeo, ele decidiu que quem passasse ali teria que cobrar pedágio. Obviamente essa decisão era apoiada pelas cidades livres, pela triarquia, e de início confesso que os lords de Westeros não acharam ruins. Eles pensaram, pô, beleza, não, ali agora pra passar a gente tem que cobrar pedágio, mas pelo menos a gente não corre risco de perder toda uma embarcação, não corre risco de ser roubado,
E, apesar da gente ter que pagar, ali vai ficar mais seguro. Foi o que eles pensaram. Mas, obviamente, a triarquia e o próprio Krogas Drahar começou a abusar ali um pouco do poder. O Krogas começou a aumentar as taxas para quem passasse ali. Às vezes eles embarcavam em alguns navios, olhavam ali se tinha alguma mulher bonita, sequestravam elas para levar para os bordéis de Lys. Eles tomavam para si qualquer embarcação que eles consideravam útil, então estava passando ali alguma embarcação de comida, por exemplo. Eles pegavam comida. Sendo assim, alguns lords começaram a ficar muito incomodados com isso, tendo até tentado desviar desse caminho, tentar arrumar um jeito de não passar por ali. E ó, quem se recusasse a pagar ou a deixar o Krogas Drahar fazer o que quiser com seu navio, obviamente virava comida de caranguejo. Mas é óbvio que uma das pessoas mais afetadas nessa situação é o Corlys Velaryon, e é por isso que a partir do primeiro episódio ele tá lá insistindo pro rei, falando: ó, eu perdi 4 embarcações, ó, a galera ali não tá colaborando muito. Tô precisando de ajuda ali em Stepstones. Antes de eu começar a falar do Corlys Velaryon, já avisando que aqui vai ter alguns spoilers da série. Então se você já assistiu, pode ficar aqui, já assistiu esses 3 últimos episódios que lançou. Pode ficar, não vai ter nada de novo que você não tenha visto. Só que se você ainda não viu, você tá querendo ver a série, ou você tá nos primeiros episódios, eu acho melhor você ir lá assistir, depois você volta aqui no vídeo, assiste de novo, e aí a gente faz uma recapitulação. Sendo assim, bora. E aí o Corlys vai pedindo, Rei Viserys vai negando todas as vezes. Aí ele oferece a sua filha de 12 anos, mas fazer o quê? Idade média era assim. Obviamente o Viserys nega porque ele estava apaixonado pela Alicent Hightower, e essa foi a gota d'água pro Corlys Velaryon. Bom, e como o Corlys Velaryon não estava muito feliz com toda aquela situação, ele decidiu se unir com outra pessoa que não estava nada feliz com o Rei Viserys, que era o Daemon Targaryen, seu irmão. Então ele vai lá pra Pedra do Dragão, conversa com o Daemon, fala: ó, a gente tá aqui, a gente não tá curtindo muito as decisões do rei, então vamos nós dois se juntar e tentar acabar com o engorda caranguejo lá nos degraus. Sendo assim, o Daemon topa participar dessas batalhas, e a guerra dura uns 2 anos, com a triarquia perdendo cada vez mais força ali naquela região. Obviamente o Daemon tinha um dragão foda, o Caraxes, o Wyrm vermelho, mano, o Wyrm de sangue. Era óbvio que ali ia dar ruim. E aí, em uma dessas batalhas, o Daemon consegue derrotar o engorda caranguejo, o Krogas Drahar, decapitando ele e levantando sua cabeça. Agora, algumas curiosidades que eu não sei se vocês sabem do Krogas Drahar é que você vê a aparência dele na série é toda tranhona, toda deformada, coisa que não é aparentemente nos livros. Uma adaptação que ficou muito interessante. E aí vocês perguntam: ué, mas por que? Será que ele sofreu o mesmo método de tortura, que ele também foi comido por uns caranguejos, ele pegou fogo, ele foi queimado? Nada disso, ele tem escama gris. Sim, foi confirmado pelos produtores da série que o engorda caranguejo tem escama gris, então ele, por isso toda aquela aparência dele. E outra curiosidade é que a máscara que ele usa lembra muito dos Filhos da Arpia. A gente tem que lembrar que essa série tá se passando uns 200, quase 300 anos antes dos eventos de Game of Thrones. Então, se você parar pra pensar, essa máscara pode muito bem, com o passar dos anos, ter sido melhorada e evoluindo até se tornar o que a gente conhece como a máscara dos Filhos da Arpia. Mas essa máscara que ele usa é muito parecida. A gente pode perceber que tem sim inspiração, e eu não duvido nada que seja um protótipo ou alguma coisa assim, sendo que a gente sabe que os Filhos da Arpia tá ali naquela região da triarquia, e talvez ele pode até ter participado da fundação desses rebeldes que a gente viu em Game of Thrones. Bom, sendo assim, espero muito que vocês tenham gostado. Eu quis trazer uma coisa diferente, uma coisa que eu gosto aqui, que não seja Marvel, super-heróis. Se
você curtiu esse vídeo, clica aqui em gostei se você não deu antes da agora, que assim eu vou saber que vocês curtem sim esse tipo de conteúdo aqui no canal, eu posso continuar fazendo. Se tem mais alguma coisa que vocês queiram saber da série, comenta aqui. Quero saber quais são os dragões que vai aparecer na série. Pô, posso muito bem fazer um vídeo sobre isso. Comentem aqui embaixo que eu vou ler, vou responder vocês, tudo bonitinho. Não se esqueçam também de mandar para seus amigos que eles estão assistindo, querem saber também quem é essa criatura misteriosa que apareceu nos primeiros episódios aí de House of Dragons. E, enfim, de tudo isso, muito obrigado, valeu, falou!